Hoje as chaves das vitórias, né, estão em suas mãos, então já é um motivo de falar em mistério, já dar um glória, já ficar feliz. Porque eu não ia fazer uma pegadinha com vocês, jamais. O título dessa pregação me veio ao coração porque eu estava meditando muito numa passagem da Bíblia e Deus me incomodou bastante, né? Qual que é o nosso papel como igreja, como homens e mulheres no reino de Deus. E aí eu resolvi buscar na Bíblia algumas coisas e quero compartilhar com vocês. E aí hoje eu vou aproveitar que eu vou falar bastante da Bíblia, como sempre, a centralidade. Tem alguém aqui? Deixa. Fica ali. Vou espiritualizar. Falei, é Deus me chamando para voltar a tocar violão. Não, brincadeira, não quero não. Sabe que tocar não é comigo. E aí eu estava meditando bastante nessa questão das chaves da vitória, daquilo que Deus tem de vitória para mim, para a sua vida, né? E aí Deus me levou para um caminho que mostra que não existe vitórias individuais somente no reino de Deus, ou numa igreja. E muitas histórias têm que acontecer de uma forma coletiva. E aí, vamos avançar. E eu vou contar alguns testemunhos, vou dar alguns exemplos de algumas coisas que Deus fez na minha vida, para ajudar a complementar o entendimento daquilo que a gente precisa ter ao final dessa reunião para buscar a Deus e poder ser efetivo no reino de Deus. Eu começo falando, como sempre, eu gosto de trazer algumas outras referências. O Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo, filósofo alemão, ele nasceu em 1906 e morreu em 1945. Ele morreu num campo de concentração na Alemanha e ele foi perseguido pelo partido nazista, por Hitler. E não sei se alguém já assistiu aquele filme, eu sempre cito filme porque eu faço sincretismo. Aquele filme Operação Valkyria, com Tom Hanks. Aquela coisa de tentar, aquela operação de tentar matar o Hitler, foi verdade, viu? E esse pastor estava junto. E ele tinha uma frase que era interessante, que ele falava assim: poupar o lobo é sacrificar as ovelhas. E ele fala uma coisa que... Ele tem uma vasta bibliografia, muito mais voltada para a área teológica, mas ele tem umas frases que eu gosto muito. E essa é uma das que eu gosto bastante. Creio que Deus de tudo, mesmo do mal, quer fazer surgir o que é bom. Para isso ele precisa de homens e mulheres que façam o melhor uso de todas as coisas. Melhor uso de todas as coisas. Eu acho que essa é uma primeira chave que você precisa segurar no seu coração para a gente caminhar até o fim dessa mensagem. Eu vou falar sobre Jesus como a centralidade de todo o Evangelho. E aí em Mateus 16, Jesus, né, vindo ali da Cesareia de Filipe, ele começa a fazer uma enquete, eu costumo dizer uma pesquisa de mercado, para ver como é que está a imagem de Jesus perante a população. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Amém? Se eu te perguntar quem é Jesus para você, você consegue falar para mim quem é Jesus? Sim ou não? Se eu te chamar para vir aqui em cima agora e falar quem é Jesus para toda a igreja, você consegue falar? Eu não vou fazer isso, fica tranquilo. Mas fala uma característica de Jesus. Val, me dá uma. Qualquer coisa, uma só. Salvador. Senhor dos senhores. Pablo. Tiago. Filho de Deus. Mediador. Caminho. Príncipe da paz. O que mais? O que mais? Jesus é lá em cima lá. Pastor, vossa santidade, fundador Maurício. O alfa e o ômega. Tamires, amor da minha vida. Pão da vida. Primogênito. Messias. Amor. Coisa linda, né? Jesus é maravilhoso mesmo. E ele é tudo isso e muito mais daquilo que a gente possa pensar, ou imaginar, ou idealizar. E eles responderam. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Eu vou entrar
na primeira etapa da área de heresias da minha pregação, que é, eu fico imaginando esse diálogo com Jesus. Amém? Jesus fazendo a pesquisa de mercado dele, fazendo uma autoavaliação ali com os discípulos. E aí, como é que eu tô com o pessoal aí? Como que o pessoal tá me avaliando aí nas redes sociais? Aí chega alguém e fala assim, então Jesus, o Senhor... Tremendo, né? O cara vai... Você não quer a gente voltar lá para multiplicar pão? Aí Jesus, não, eu quero saber o que as pessoas estão dizendo a meu respeito. Aí ele vira para um dos discípulos, né? Para André, e fala, e aí André, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí André respira fundo e fala, então Jesus, eles estão falando que o senhor parece o João Batista. Aí fica imaginando Jesus olhando assim, ah, João Batista? Mas João Batista não é aquele cara que chega na pregação e chama todo mundo de cobra? Que fala que todo mundo vai para o inferno? Chama todo mundo de raça de víbora? Não é aquele cara que não está nem aí para a classe social das pessoas, se é rico, se é pobre, se é rei, se é líder. Ele chega e fala mesmo na cara das pessoas, fala, oh, se você não se arrepender, você vai para o inferno. É com isso que eles estão me comparando? Tem nada a ver com o que vocês falaram, vocês perceberam, né? Amém? Então, ou a gente está com uma visão distorcida de Jesus, ou aquele pessoal tinha uma visão distorcida de Jesus. Mas a gente vai tentar entender se somos nós ou são eles. Aí Jesus vira para um outro discípulo e fala assim, pô, João Batista, né? Pensei que eu era mais amor, mais humilde, mais pão da vida, alfa e ômega. Aí Jesus vira para Tadeu, Tadeu, e aí? Quem as pessoas dizem que eu sou? Ah, então... Ô Jesus, eu não queria dizer não, mas assim, as pessoas falam que o senhor parece com Elias. Aí Jesus deve olhar para o lado e dizer, Elias? Primeiro João Batista, agora Elias? Aquele que é chamado de perturbador de Israel? Aquele que ora para que não chova e as pessoas ficam lá morrendo de fome? Aquele que enfrenta o rei, aquele que chega no povo de Israel e fala assim, é o seguinte, hoje é tudo ou nada, ou vocês vão servir a Deus ou vão servir a Baal. Não tem mais conversinha para vocês não, acabou o tempo de vocês. É com esse cara que vocês estão me comparando? O profeta que mandou matar 400 profetas do inimigo numa única tarde? É com esse homem que só trazia profecias ruins para o povo de Israel? Que só falava coisas duras para o povo de Israel? Aí o outro discípulo fala, é verdade, Jesus. Não, prova dos três. Alguém vai falar que eu sou amor, sou humilde, sou rei dos reis, senhor dos senhores, né? Aí Jesus vira para um terceiro discípulo, sei lá, para Judas, que não vale nada. Judas, quem eu sou? Ah, então, as pessoas falam que o senhor parece Jeremias. Aí Jesus, não, peraí, tudo tem limite. Jeremias, o cara que foi expulso do reino porque só profetizava coisa ruim, que chegava para o rei e falava assim, ó rei, não adianta mais vocês se converterem daqui para frente, Deus vai levar vocês para o cativeiro. Não, mas a gente vai clamar a Deus, a gente vai... Não interessa, vocês podem orar o quanto vocês quiserem. Deus vai levar vocês para o cativeiro e vai destruir a sua linhagem. Não tem conversa mais. Vocês vão ficar na mão de Nabucodonosor. Não, mas se a gente orar, Deus derruba Nabucodonosor, Deus dá vitória. Jeremias vem e fala assim, gente, não adianta. As pessoas, então para de pregar que a gente não quer mais ouvir você falar. Vamos trazer outro profeta que fala coisa boa. Tira esse cara daqui, joga ele no poço, deixa ele lá. Essa era a visão que as pessoas tinham de Jesus. E vocês reclamam da minha pregação. Aí eu fiquei imaginando, eu faço minhas heresias quando eu tomo banho, que é onde saem as melhores pregações. E aí eu fico imaginando Jesus, né? Eu não conheço a maioria da vida de vocês, quase praticamente nada. E o que eu prego é aquilo que Deus vai ministrando no meu coração. Mas eu fico imaginando Jesus entrando na igreja, assim, chega, manda um, pastor, avisa aí quem vai pregar hoje sou eu. Aí Jesus sobe a escadinha ali, vem aqui, Pai do Senhor, minha igreja, tal. Só que aí Jesus tem uma capacidade de olhar o coração de cada um de nós. Aí ele enxerga pecado, ele enxerga os nossos sentimentos, ele enxerga o que a gente está pensando, o que não está pensando, ele enxerga a maldade. Imagine Jesus pregando, olhando para o nosso coração. O que vocês acham que vai sair? Amém? Eu sei, vocês estão com medo, né? Eu também tive medo quando eu pensei isso. Aí Jesus me levou para uma área da minha vida que eu estou usando bastante, que é a área mais avançada da teologia, que é a filologia. O que é a filologia? Deus pega meus filhos, aqueles perturbadinhos que estavam correndo aqui, e me ensina alguma coisa profunda. Talvez a área mais profunda da teologia. Os dois ali, daqueles dois criancinhas que estavam correndo aqui, às vezes eles estão brincando em casa, com um carrinho, com alguma coisa. Aí eu e a mãe falam assim, agora pega o carrinho e guarda. Não. Vocês não passam por isso, que eu sei que o filho de vocês são uma benção. Foram, né? Mas os meus com 2 anos já me levam a pensar. Ah, menino. Guarda o carrinho. Não.
Vai guardar o carrinho? Não vou. Vai guardar o carrinho? Não vou. Eu não vou citar o nome para deixar na dúvida, para vocês pensar quem é que faz mais isso. Aí você chega assim, você vai ficando bravo. Aí você vai guardar o carrinho. Aí você vai endurecendo a voz. Vai, eu tô mandando. E você vai se irritando. E não vou. Aí você dá uma bronca. Geralmente a mãe tem uma habilidade diferente para conseguir convencer. Eu já não tenho. Vai guardar o carrinho que eu tô mandando. Aí ele chega aqui perto do carrinho. Aí você empurra ele perto do carrinho. Pega o carrinho. Ele olha para você. Aí vem aquela ira lá de baixo, assim, da planta do pé. Fala, não acredito que um moleque de 2 anos está fazendo isso. Pastor, eu penso, é o inimigo me afrontando, só pode. Vai para trás de mim, moleque. Mas aí vem aquela ira. Aí eu falo assim, agora você vai pegar, pega o carrinho, põe lá. Aí ele abre um berreiro, aí chora. Aí você pensa, por que eu não peguei o carrinho? Agora eu vou ter que aguentar esse choro por horas. Aí beleza. Você fala, pô, assim como Jesus está sendo descrito, Edinho, você está sendo uma pessoa dura, tentando convencer seu filho a fazer alguma coisa diferente, né? Sim, em alguns momentos sim. Em alguns momentos você, como pai, você que tem essa experiência, ou não só como pai, mas as experiências de líder, de autoridade que você teve que falar para as pessoas, você vai fazer o que eu estou mandando. Mesmo que você não goste, mesmo que você chore, mesmo que você reclame. Só que não fica só nisso. Jesus não é só essa caricatura que as pessoas pintam. De fato, Jesus é tudo isso que vocês falaram aqui também. Eles estão certos e nós também. Porque em alguns minutos depois, aquela mesma criança que está chorando, do nada ele resolve fazer alguma outra coisa e me obedecer. E aí ele vem no colo, eu pego ele no colo e ele me abraça. E a primeira coisa que eu falo, eu te amo. E no meu coração eu sou capaz de entrar na frente de um carro, de uma bala, de dar minha vida por eles. Porque é isso que a teologia profunda ensina. Esse mesmo Jesus que as pessoas pintam, que parece o João Batista, que parece o Elias, que parece os profetas mais duros do Antigo Testamento, é o mesmo Jesus que fala, eu cobro, mas eu amo ao ponto de me entregar e de dar minha vida por vocês. Então, se as últimas pregações minhas ficou aquela sensação de que o Edinho pega pesado, não. É só Jesus dizendo que eu amo muito vocês e eu estou conduzindo cada um de nós e me conduzindo. Eu apanho muito antes de pregar tudo que eu prego. Dói muito em mim, muitas coisas. E Jesus ele tem falado bastante comigo sobre isso. Eu tenho aprendido a amar cada vez mais Jesus e enxergar cada vez mais o amor de Jesus por mim. Entender perfeitamente que Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e que Deus me ama de uma forma tão intensa e tão profunda que Ele não abre mão da minha vida. E se vocês lembram um pouco da pregação da igreja de Laodiceia, que a gente falou muito sair da mediocridade, Deus Ele não aceita que eu seja medíocre, Ele não quer que eu seja medíocre. E aí essa semana de lá para cá vim Deus falando e eu fui entendendo por que Deus não quer que a gente seja medíocre, porque Deus quer que a gente seja excelente. Que a gente seja uma igreja excelente, que nós sejamos um corpo excelente. Mas para ser uma igreja excelente, a gente precisa romper algumas coisas. Porque uma igreja excelente não é uma igreja que tenha estrutura física, equipamentos, ou que tenha ministérios bem organizados. É muito mais que isso. Uma igreja que age em excelência no mundo é muito mais que isso. E aí Jesus prossegue o diálogo dele. E ao que Jesus perguntou, e vocês, o que dizem que eu sou? Né? Uma coisa é o mundo, uma coisa é você. O que você diz que eu sou? O que eu sou para o seu coração? Quantos de nós temos uma visão de um Deus tirano? Temos nós uma visão de um Deus que só cobra, de um Deus que só exige, de um Deus que só quer tirar as melhores coisas da minha vida. Antigamente eu vivia no mundão, eu aprontava e fazia, eu era muito feliz. Agora eu venho para a igreja, é uma caretice, eu não posso fazer um monte de coisa que eu gostava. Tem certeza que você se converteu, que você está enxergando a alegria de viver com Cristo? Porque se o seu passado é mais interessante do que o seu presente e o que Deus te apresenta para o futuro, alguma coisa está errada. Precisamos sentar, conversar e analisar à luz da Bíblia o que você não entendeu ainda. E Jesus vira e faz essa pergunta para os discípulos, como Ele está perguntando para mim e para você hoje. Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? O que no coração de vocês eu represento? Como que eu estou sendo descrito e pintado no coração de vocês? Respondeu Simão Pedro: o Senhor é o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Só isso que está amarelo dá umas 2 pregações para a gente focar nisso, mas eu vou resumir que tem muita coisa para falar. Pedro, quando ele fala tu és o Cristo, ele está reconhecendo, você é o Messias prometido desde lá de trás, desde Moisés, desde Isaías, desde Elias. Você é o Messias, você é o Salvador, você é o separado, você é ungido, você é o único. Você é aquele que durante todos esses milhares de anos, anos após anos, tem sido levantado profetas, reis, servos, homens e mulheres de Deus. E o Senhor é aquele que eles têm anunciado, chegou. O Senhor é o cumprimento, o Senhor é a realização, o Senhor é a materialização do milagre de Deus e da salvação das nossas vidas. E aí ele fala, o Filho do Deus vivo. Se você lembrar a história de Jesus, Jesus é condenado à morte por causa disso. Porque ele assumiu que é filho de Deus. Pedro está fazendo uma confissão pública, ele está assumindo um risco de morrer. Jesus morreu porque era filho de Deus. Essa é a acusação de Jesus. Ele se intitula filho de Deus, por isso a gente vai matar ele. Só porque ele se intitula. Não interessa se ele curou, se ele multiplicou pão, se ele levantou aleijado, se ele ressuscitou morto. Não interessa nada que Jesus tenha feito. Mas porque ele é o filho de Deus, a gente vai matar ele. E Pedro está assumindo publicamente, ele corre o risco. Ele consegue enxergar que na vida dele, na história dele, esse Jesus que está perguntando quem eu sou para você, ele fala, você é tudo e você é o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, não o falso, não o profeta mentiroso, não o falso Deus, não a falsa religião. O Senhor é o Filho do Deus vivo que vive e interage conosco. Amém? Então Jesus reafirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Eu te desafio, e se você tentar ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tentando encontrar Deus por si só, você nunca vai achar Deus. Você vai achar contradição, você vai achar homicídio, você vai achar traição, você vai achar homens como Moisés, assassino, Davi, um adúltero, Samuel, que não fez o que Deus mandou, e tantos outros homens imperfeitos, que foram usados por Deus, que são grandes homens por Deus, mas são todos homens falhos. Se você tentar ler a Bíblia somente com a sua ótica e com a sua intelectualidade, você jamais vai conhecer a Deus e entender Deus. Por isso que existe uma necessidade de um arrependimento, de um reconhecimento, de olhar e olhar para a cruz, e olhar para aquele ato e mostrar a nossa cruz aqui representando, olhar para aquilo e falar assim, essa é a maior de todas as maldições naquele período. Esse homem era inocente, eu é que tinha que ter sido crucificado, e ele resolveu morrer no meu lugar, porque ele me ama, porque Jesus me ama, ele morreu no meu lugar. E quando eu reconheço isso, Deus se revela a cada um de nós. E aqui Jesus está dizendo, não foi o carne nem sangue, mas foi o próprio Pai que te revelou isso. É o próprio Deus ministrando no seu coração. A minha oração hoje, ao sair desse culto, vai ser, Deus, revela-se, revela o teu Filho. Eu quero conhecer Jesus. Porque quando eu conheço Jesus, a minha vida muda. Se lembrar da história do apóstolo Paulo, ele está indo em direção a Damasco para perseguir os cristãos. Ele está ali cumprindo todo o zelo da religião. Ele está ali todo empenhado em executar uma tarefa para os sacerdotes, para a religião dominante da época. No meio do caminho ele tem um encontro com Jesus, e Jesus fala, Paulo, por que me persegues? E Jesus falou assim, é difícil, né? Se livrar das correntes. É difícil lidar com tudo que você anda ouvindo nos últimos anos. É difícil você ver Estevão ser morto, apedrejado, e mesmo assim glorificar a Deus e exaltar a Deus. É difícil você ver essas pessoas que estão sendo perseguidas, massacradas, estão apanhando, estão sofrendo, estão sendo expulsas de suas casas, estão sendo jogadas aos leões, e essas pessoas continuam pregando o evangelho, e você expulsa ela daqui, ela vai para ali, ela prega, ganha mais um, aí você persegue ela, ela foge, e ela ganha mais outro, e conforme ela vai caminhando, e por onde ela passa, ela vai falando de Jesus, ela vai dando testemunho, eles vão fazendo milagre, e eles só crescem, só crescem, só crescem. É difícil lidar com isso, né, Paulo? Então vamos reconhecer que eu sou o Deus vivo. E aí Deus transforma Paulo num dos maiores missionários, dos maiores pastores, dos maiores líderes da igreja do primeiro século. Também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa promessa que Jesus dá para Pedro, ela se estende a mim e a você. Amém? Em
1 Pedro, eu acho que eu não coloquei aí. Mas em 1 Pedro, capítulo 3, Pedro fala assim: vós sois pedras vivas que o Senhor tem edificado para construir o reino dele. Aquilo que Pedro recebeu de Jesus, ele lá na frente, quando ele entende, ele fala assim: olha, eu sou pedra, mas você também é pedra. E é sobre você que Jesus está edificando a igreja dele. Amém? Vaidoso como eu sou, eu gostaria de dizer assim: Jesus está edificando um pregador em mim. Mas uma igreja não é feita só por pregadores. Aí eu vou provocar os levitas. Lembra que eu falei que pregadores e levitas são inimigos naturais? Aí você pode falar assim: Deus está edificando os levitas, mas uma igreja não é feita só de músicos. Ah não, Deus está edificando os homens, mas uma igreja não é feita só de homens. Deus está edificando as mulheres, uma igreja não é feita só de mulheres. Deus está edificando as crianças, são puras de coração. Deus não está edificando só crianças. Deus está edificando uma igreja. Amém? Deus está nos edificando culto após culto. Nós precisamos ter o coração aberto, os olhos espirituais, os ouvidos abertos, para entender aquilo que Deus está falando conosco. Que Deus tem ministrado culto após culto, reunião após reunião, atividade após atividade que nós realizamos nesse lugar. Porque eu sou pedra, você é pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Isso aqui é uma alegoria de castelo. Amém? É um castelo sendo invadido. Imagine que aquelas portas são as portas do inferno e aquele bando de gente armada ali é a igreja, os irmãozinhos, todo mundo junto. Vamos derrubar essa porta aí porque Deus falou que o inferno não vai prevalecer. Amém? Você vê qualquer filme de guerra, qualquer filme antigo da Idade Média, é assim que eles vêm. Para poder entrar dentro do castelo e tomar o reino, você precisa passar primeiro pelas portas. E Jesus está dizendo assim, ó: eu não estou dizendo nem que o reino do inferno vai impedir vocês, eu estou dizendo nem as portas podem impedir a minha igreja. E isso me faz pensar que a gente, como igreja, temos uma responsabilidade, um poder, uma autoridade que Mateus 18 Jesus nos dá, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos e colocarão as mãos no enfermo, eles serão curados, vão pisar na cabeça de serpentes e escorpiões e nada vai acontecer, e vão expulsar demônios. Quem tem medo de demônio? Vocês estão orando para cair demoniado na igreja? Aí o pastor vai falar daqui de cima: não, deixa aí que a igreja mesmo se vira. Os obreiros podem ficar de boa aí. Continua adorando a Deus. Amém? Eu estou orando todo dia por isso. E aí, Jesus está dizendo: essa igreja, eu e você, pedras vivas, edificação do Senhor, fomos chamados para fazer essa diferença. Para as portas do inferno, tudo aquilo que Satanás tem trazido contra a minha vida, contra a sua vida, contra a nossa sociedade, contra as pessoas ao nosso redor, contra toda a estrutura com a qual nós vivemos. Jesus está dizendo: então, igreja, eu te dei autoridade. E o inferno não pode, nem as portas. Se as portas não aguentam, o resto tudo já está tomado. É assim que funciona. Só que por muitas vezes essas portas têm sido intransponíveis para nós, para as nossas vidas. Parece que o diabo, o inferno, ele tem conseguido vencer. E o diabo, ele vence porque a igreja no mundo, eu acredito, boa parte da igreja no mundo, não reconhece quem é o Filho de Deus, o que é o Filho de Deus, a autoridade que Deus nos deu como igreja. Não reconhece que uma igreja, ela é feita, como se fosse uma rede. É uma construção, é um tijolo grudado no outro para poder construir uma parede. É um do lado do outro, é um junto, é ligado, é junto. Amém? No final a gente vai cantar: somos todos um corpo. Quem é da antiga lembra. Essa imagem é do Senhor dos Anéis, tá? Só para fazer o sincretismo e meu showzinho ficar perfeito lá. Senhor dos Anéis, então assistam depois. Teologicamente esse filme é maravilhoso. Você aprende muito tirando as heresias. Amém, pastor? Vocês lembram de Apocalipse? Que a gente leu lá, Odisseia? Amém? Eu queria dizer algumas áreas importantes que a gente tem. Jesus, ele fala que ele nos deu as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu.
E tudo que você desligar da terra será desligado. E isso era uma coisa que me incomodava muito, tentar entender todo esse processo, né? E aí eu fiquei pensando em chaves que Deus já me deu, que Deus tem nos dado, chaves para abrir portas, amém? O reino, as portas do inferno a gente derruba, as portas dos céus a gente abre. Gravem isso. As portas do inferno a gente derruba, porque elas não podem ficar de pé. As portas do céu, Deus nos dá chaves. Amém? As pessoas têm até a tradição, o São Pedro, né? O primeiro apóstolo, São Pedro que é o porteiro do céu. Gente, isso é bobeira, né? Pedro é muito mais que isso. E eu e você somos muito mais daquilo que nós pensamos. Mas aí eu fiquei pensando em algumas chaves. Amém? Pastor Rogério me ajuda. Quanto tempo que a igreja está aqui? 5 anos. Desde Casa Firme. 9. Há 9 anos atrás, teve um rapaz que veio mexer na parte elétrica dessa igreja. O nome dele é William. E vocês não conhecem. Há 9 anos atrás, um cara veio aqui, falou: Pastor Rogério, está montando uma igreja lá com a pastora Vanessa, eu vou lá ajudar. E vou lá fazer a parte elétrica. Só que antes desse rapaz estar convertido e estar aqui ajudando mais uma igreja, porque ele ajudou várias e tal, um dia, alguns anos atrás, eu não vou falar o nome para a gente não entregar mais, eu prometi que eu não vou fazer mais isso. A gente dirigiu um culto de quinta-feira, e toda quinta-feira um jovem entrava na hora do louvor. Ele entrava na hora do louvor, o louvor acabava e ele ia embora. E eu tocava percussão naquela época e tal. E aí minha mãe chegou um dia em mim e falou assim: você já reparou que tem um jovem que entra todo quinta na hora do louvor e depois ele vai embora? Eu falei: mãe, eu já vi, mas quem ele é? Minha mãe: então, faz alguma coisa, ele é jovem, vai lá, você é jovem, fala com o jovem. Amém, mãe? Aí na próxima quinta-feira que aquele rapaz entrou, eu estava tocando, antes de acabar a última música eu desci, parei de tocar e sentei do lado dele, para ele não poder sair. E fiquei ali. Aí na hora que ele levantou, eu falei: e aí, mano, beleza? Como você chama? William, tal, sou Edinho, que não sei o que, você é de alguma igreja? Eu vi que você canta todas as músicas. Não, eu sou de uma... eu já fui, tô desviado, tal, que não sei o que. Eu falei, não, mas pô, fica aí, vamos acabar, a gente vai fazer alguma coisa aí. Ele: não, que eu ia embora. Eu falei: não, mas espera aí, pô, vamos ver a palavra. Ele ficou. Ouviu a palavra. No final do culto a gente bateu um papo. Aí eu comecei a perguntar um pouco sobre ele e tal. E ele falou assim: não, eu moro na esquina ali e tal, na avenida, numa pensão. Minha família é de Minas e tal, e não sei o que. Eu era da igreja, não vou mais e tal. Pô, legal. Qualquer dia eu passo lá pra gente conversar. Esse rapaz sumiu da igreja. Não veio mais no louvor. Falei: caramba, o que eu fiz? Fiz besteira, né? Forcei, o cara vazou. Tô procurando esse rapaz, um dia tô andando na avenida, tô vendo ele do outro lado da rua numa esfirraria. Falei: agora. Tinha saído do culto, num sábado, culto de jovens. E aí, mano, beleza? Como que você tá? Oh, escondendo cigarro, garrafa de vinho na mão, um monte de gente, ninguém entendendo nada, um monte de jovem. Falei: mano, quem é esse crente aí, né, que chegou? Aí, mano, você não foi mais lá? Aconteceu alguma coisa, tal? Não, tô de boa, trabalhando muito, mudou de obra, tal. Ele é eletricista de prédios, né, industrial. Mudou a obra lá, a gente tá em outro prédio agora, tal, não dá dando pra ir. Falei: pô, legal, beleza. Falei: cara, você tá morando na pensão lá, né? Eu vou passar lá qualquer dia. Aí no dia do culto de jovens eu falei: é hoje, vou passar lá antes e vou levar esse cara para a igreja. Passei lá antes do culto de jovens, entrei lá. Onde mora o William aqui? Qual que é o quarto do William? Um lugar zoado, muito zoado mesmo. Fui entrando lá, um monte de gente, aquela bagunça. Entrei num quarto com 4 caras, eles lá jogando baralho, ele fumando maconha. Cheguei, sentei, falei: posso jogar truco também? E assim, né, todo mundo olhando: quem é esse louco? Né? Ele: ô irmão, né? Nem meu nome ele lembrava. Ô irmão, desculpa, é que... Eu falei: não, deixa eu jogar também, eu gosto de jogar truco, vamos jogar aí. Aí joguei truco, conversei, falei: cara, vai ter um culto de jovem hoje lá, vamos lá com a gente. Pô, tô fumando maconha aqui. Eu falei: não, de boa, vamos assim mesmo, tá de boa, vamos. Não dá nada não, Jesus gosta assim também, vamos lá. E aí ele foi. Ele foi, voltou, ficou... e se reconciliou com Jesus, e cantou na igreja, e canta muito. Esse rapaz se ajeitou na vida. Minha mãe tratava ele como um terceiro filho da minha mãe. Minha mãe dava comida, lavava a roupa dele, ele ficava lá em casa, se tornou um verdadeiro irmão, mais um irmão que eu fui encontrando na caminhada do Evangelho. Esse rapaz casou, a esposa dele canta, toca. Agora ele mora em Bauru, a esposa dele gerente do Personalité do Itaú.
tem uma filha, uma bênção. Sabe o que eu quero dizer com toda essa história? Que o louvor é uma chave para abrir as portas do céu. Amém? Amém? Há muitos anos atrás também, eu, o pastor Rogério, a pastora Vanessa, participávamos de um discipulado. Agora eu vou tentar não chorar. O nosso discipulado começava ao sábado, à 13h. O dia que acabava mais cedo, era 5, 6 da tarde. O dia que acabava cedo. Isso porque depois, quando acabava, imagine, tinha umas 10 pessoas mais ou menos, tudo jovem, e cada um tinha que fazer uma oração. Os 10 tinham que orar. Então os 10 horas, 5 minutos cada um, já faz meia hora. Só que o pastor, ele ora 40 minutos no final ainda. Todo sábado. E os feriados também. Isso foi durante, sei lá, mais de um ano. E a gente tinha uma tarefa que durante a semana a gente tinha que pregar nas casas. A gente estava aprendendo como se fosse o Domus. E a nossa igreja naquele período, mais da metade da igreja era resultado desse trabalho das casas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o Domus é uma chave que abre as portas para o reino dos céus, para salvar vidas. O louvor é uma chave, o Domus é uma chave. Amém? O Plugados, né? Me corrija se eu estiver mentindo, mas vocês vieram para essa igreja por causa dos seus filhos no Plugado. O Plugados é uma chave. Nós temos uma família toda aqui. O Sérgio se batizou, o Val se batizou, o Danilo se batizou, o Bárbara se batizou. Uma família inteira salva com um trabalho de jovens dessa igreja. Plugados é uma chave para salvar vidas. Amém? Em frente à minha casa tem uma igreja. Em frente mesmo, na rua de casa, assim, tem uma igreja que é um espinho na carne, meio da Tamires. A igreja, eu acho que ela vai daqui ali, ó. Sério, é daqui ali a igreja. Juro por Deus, é daqui ali. Não chega nem no Gabriel a igreja. É sério, é uma garagem que cabe um carro no máximo. 7 horas da manhã, a gente coloca a Heitor e Theo para ir para a escola. Estou ouvindo oração. Do outro lado da rua, a oração está chegando lá dentro de casa. Estou ouvindo oração. Os meninos vão para a escola, aquela coisa toda, tal. Depois de 2 horas, 8h30, 9 horas, estou indo trabalhar. Eu saio na rua. Elas ainda estão orando. Aí eu faço um percurso de uns 800 metros até pegar o ônibus e fico pensando, você não ora nada, você não ora nada, você ora pouco, você e sua esposa não buscam tanto a Deus como deveria, e todo dia vocês falam que vão orar mais, mas vocês não oram nada, e de frente da sua casa tem gente que ora no mínimo 4 horas por dia. E eu vejo isso todo dia. E todo dia eu também falo, irmão, a gente tem que orar mais, olha a igreja aí, ó, o pessoal ora pra caramba. Sabe o que eu quero dizer? Que a oração é outra chave que Deus usa. Amém? A minha mãe, durante mais de um ano, eu acordava de manhã, minha testa estava molhada com um cheiro estranho de azeite. Eu não sabia o que era aquilo. Meu, que diabo é isso? Que todo dia tem óleo na minha testa, né? Eu acordo, vou dormir, tem óleo na minha testa. Um dia uma mulher da igreja chegou em mim e disse, eu queria muito que você converse com meu filho, eu quero que ele seja um jovem assim como você, abençoado, que prega, que faz e tal. Eu cheguei nela e falei assim, tá vendo aquela tiazinha ali, ó, a irmã Maria? Lembra da irmã Maria? Sabe a irmã Maria? Então é minha mãe. Ah, é sua mãe, que bênção. Eu falei, então, pergunta pra ela o que ela fez. Você quer que seu filho seja salvo? Pergunta pra ela. Ela vai te dizer o que ela fez. Orou. Oração é uma chave que salva vidas. Minha mãe ficou orando por mim, eu chegava de madrugada, chegava muito louco, não quero nem falar, às vezes eu me trancava no banheiro para ela não me ver, ela esperava eu dormir, 3, 4 horas da manhã, meu filho pertence ao Senhor Jesus, meu filho vai ser uma bênção, meu filho vai ser salvo. Todo dia ela fazia isso. Todo dia ela fazia isso. Oração salva vidas. Amém? É uma chave que o Senhor tem dado à igreja. Eu não estou falando nada novo aqui, amém? Não tem nada novo, é tudo coisa que a gente já faz. Ele não está aqui hoje, mas a gente batizou junto com o Sérgio, com a Val, o André. E o André é um cara que há 2 anos eu tenho falado no coração dele no trabalho. Na hora do almoço, a
gente fala de futebol, a gente reclama do trabalho como bom funcionário, reclama do chefe como bom funcionário, e aí chega lá, mas cara, a gente tem que crer, a gente tem que orar, e Jesus isso, e Jesus aquilo, e graças a Deus ele está aqui, a esposa está vindo, e a meta dele agora é trazer toda a família. Ele colocou no coração que a meta dele é trazer toda a família. E eu falo, vamos orar para isso, e Deus vai te honrar. Eu quero dizer que o emprego é a chave que Deus te deu para salvar vidas. Hoje nós temos aqui a presença da Karina, amiga da Tamires, faz faculdade com ela. Faculdade é o lugar que Deus vai te usar para falar de Jesus, para dar um bom exemplo, porque a sua faculdade é a área que Deus quer te usar, porque a faculdade salva vidas. Jesus ali em você, você é a pedra-vida, você é a igreja edificada de Jesus, aonde quer que você vá. Eu posso ficar aqui, gente, social, 2 pessoas, já, em menos de um mês de trabalho, salva vidas. Deus usa. Amém? E isso implica uma coisa muito complicada em nós, amém? Se isso salva vidas, se Deus usa isso, amém? Eu vou dar um exemplo, eu gosto de pregar. E desde que eu comecei a pregar, e eu lembro a primeira vez que eu preguei na vida, eu preguei Ezequiel capítulo 2, e foi sorteado, era eu e o Anderson. Desses 10 pessoal que fazia o discipulado, tinha um culto especial, e um dos 2 ia pregar. Dos 10 ia ter um sorteio. A gente ficou tremendo de medo o mês inteiro. O pastor está rindo que ele lembra disso. Mas no meu coração eu já sabia que era eu. Porque eu li o negócio, eu entendi de um jeito, eu falei, tem que ser eu, se não for eu vou pedir para ser. Porque eu quero pregar isso agora. E desde lá Deus tem me cobrado seriamente que pregação é uma coisa muito séria. E por isso que eu preciso cada vez mais investir nessa área da minha vida. Por isso que eu escuto praticamente todo dia alguém pregar. Por isso que eu invisto bastante nos meus livros. Por isso que eu fui estudar teologia, porque eu queria pregar melhor. Porque eu entendi que se é um dom, se é uma chave, se é algo que Deus eu preciso fazer com excelência. E tudo isso que eu falei aqui agora, só das áreas da nossa igreja, tem mais um monte aqui que cria. O Ministério de Crianças salva vidas, amém? Quantos pais já foram para a igreja porque o filho foi numa festinha, festa da igreja? Quantos amigos meus vieram para o reino de Deus que eu chamava para ir para a festa da igreja? Não chamava para ir para o culto. Falei, vai ter festa na minha igreja. Às vezes eu até mentia. Falei, tem umas irmãs solteiras lá, vou te apresentar. Os caras, é mesmo? Eu falei, vamos colar lá. Tem umas menininhas da hora lá, vamos lá. Os moleques, então demorou, você vai me apresentar. Aí chega lá, vou apresentar uma coisa. Eu falei, vem cá, o pastor, quero te apresentar o pastor. Aí o pastor da gente falava pra caramba, assim. Ou seja, salva vidas. Festa, atividade, eventos da igreja, salva vidas. É uma chave que Deus está nos dando. E se é uma chave, se é um instrumento, a gente vai precisar fazer com excelência. Então Deus começa a trabalhar nas nossas vidas. Primeiro Ele nos leva para o deserto para falar de amor, lembra do deserto, pregação. Esmaga a gente como uma laranja, extrai a essência que está dentro de nós. Aí Ele vira para mim e para você e fala, sabe que eu quero a essência? Porque eu não quero que você seja medíocre. Porque eu quero usar você. Porque eu vou te usar em excelência. Porque a minha igreja atua em excelência. Porque eu preciso salvar vidas. Eu preciso ganhar almas para o reino dos céus. E é através de vocês que eu vou fazer isso. Um princípio que não está na Bíblia, mas que faz muita importância. Nós temos aqui os nossos pastores, o pastor Avilma e o pastor Jair não estão aqui hoje. Mas às vezes a gente coloca a responsabilidade nas costas dos pastores, que eles é que têm que fazer a igreja crescer, ganhar alma, é eles que têm que fazer isso aqui prosperar. E gente, não é. Ovelha gera ovelha. Amém? Eu sou ovelha, o pastor também é ovelha, mas ele está num outro patamar que Deus o colocou, que é assim, agora você tem que tosquear a ovelha. Eu prefiro pegar uma ovelha lá, trazer e falar, pastor, se vira, o problema é teu, agora eu vou buscar outra. Eu prefiro fazer isso. Mas o pastor é que vai tirar lã, é que vai curar as feridas, é que vai dar água, que vai alimentar, que vai ministrar, que vai falar, que vai orar, que vai ouvir, que vai trabalhar naqueles problemas profundos que eu e você não podemos lidar. Essa é a tarefa do pastor. Agora pregar o evangelho, colocar no coração que eu vou trazer mais um para o reino de Deus, é eu e você. Eu lembro de uma época da minha vida, que eu tenho orado bastante para que isso volte, que eu ficava num quartinho, ele tinha 1,20 por 80 e eu ficava lá dentro trancado, orando, lendo e ouvindo música e lendo livro. Era a melhor fase da minha vida. E eu lembro que eu saía de lá de dentro, eu ficava sentado, eu lembro dessa cena até hoje, assim, eu lembro que eu sentei no chão da cozinha, encostado no armário, minha mãe fazendo comida, minha mãe, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou pensando, mãe. Ela, aí? Eu falei, mãe, eu estou pensando aqui. Ela, pensando no quê? Eu preciso ganhar uma alma. Ela, como assim? Eu falei, mãe, eu preciso pregar para alguém hoje, mas para quem que eu vou pregar agora?
Aí eu falava, minha mãe, não sei, sai aí, vai falar quem que você tem que... Falei, não, mãe, mas tem que ser alguém novo, alguém que nunca ouviu. Eu preciso pensar em alguém para falar de Jesus. E aquilo me incomodava o coração. E eu lembro que eu fui falar para um tio meu, que era um perturbado. Eu falei, lembrei, meu tio, vou falar de Jesus para ele. Fui lá na casa dele, bati na porta da casa. Oi, tio, tudo bem? O que tá acontecendo? Que você... Tio, posso falar de Jesus rapidinho pro senhor? Ele deu risada, falou, você não. Eu falei, eu sim. Você, pilantra. Não, você não. Eu falei, não, tio, tô indo pra igreja agora, tô firme. Ah, para, conta outra, vai. É as menininhas que você tá indo. Eu falei, não, tio, tô indo pro Jesus mesmo. E eu lembro que eu falei do evangelho. E hoje eles têm meus tios têm um reconhecimento muito, muito bonito com relação à minha vida. Já tive a oportunidade de reunião de família, aquela reunião de família que o pau quebra, que lava a roupa suja. E fala, não, vamos ouvir o que o menino tem para dizer aqui, porque ele tem uma palavra de Deus para falar pra gente. E eu poder orar e falar de Jesus no meio deles. E a paz reinar no meio da confusão. Eu tive esse privilégio já de fazer isso na minha família. E aí eu fico pensando assim, o quanto... isso precisa voltar no meio do seu coração. Sabe, se acordar hoje e falar assim, eu preciso falar de Jesus hoje para alguém. Claro que vai vir um pensamento, não, tem a série lá pra gente assistir maratona. Mas eu preciso falar de Jesus hoje para alguém. Como? Cantando, pregando, orando, ensinando, falando. Eu preciso, no meu caso é pregando. É o que eu sei fazer de melhor, eu acho. Amém? Ser humilde, né, pastor Maurício? Pastor Maurício é meu superego aqui, ele me controla. E aí eu fico pensando assim, quantas chaves Deus tem nos entregado, tem nos dado, para que a gente possa fazer com excelência. Então, eu não sei como que a gente vai fazer isso daqui para frente, mas o nosso desafio é em todas as áreas da igreja a gente pensar, falar, como é que eu consigo fazer isso aqui com mais excelência? Porque isso aqui salva uma vida, isso aqui muda uma história. Isso que eu faço para o reino de Deus, seja na igreja ou seja fora da igreja, o que eu faço, tudo que Deus me deu, lembra da frase do Bonhoeffer, tudo o que você estiver em suas mãos, você vai usar para o reino de Deus. É uma chave que você abre, amém? E tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar vai ser desligado. Mas é eu e você que abrimos. Tem uma verdade bem interessante, às vezes você fala assim para a pessoa, você tem que aceitar Jesus, conhecer Jesus. As pessoas primeiro lê você e eu, para depois ela ler Jesus. Não adianta terceirizar, falar, não, vai para Jesus, não olha para mim não. Qualquer pessoa que começa a caminhada, primeiro ela está observando quem você é, quem é o pastor, quem é a igreja, como que essa igreja é. Depois que ela percebeu que isso não é Jesus, ela aí vai olhar para Jesus, mas antes ela vai olhar para mim e para você. E por isso que a gente tem que se parecer cada vez mais com Jesus, para que facilite o caminho dessa pessoa, para que ela conheça Jesus e seja salva. Amém? Tá tranquilo, não tá? A chave da vitória tá nas suas mãos. Entendeu agora? Você pensou que ia vir milagre hoje, não é um milagre, você é um milagre. Fala assim, eu sou um milagre. Amém. A igreja de Laodiceia, se vocês lembram daquela igreja perturbada, no final tinha o último versículo que eu não li de propósito, que eu deixei para minha próxima pregação, que era esse, que era: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aquela igreja, lembra daquela igreja que, se você não viu a pregação, depois você vê lá no YouTube, mas aquela igreja que se tinha uma autoavaliação de si mesma, que achava que não precisava de nada, mas era pobre, nua, cega e precisava de Jesus na vida dela, ela comete um erro que muitas vezes a gente não percebe lendo a Bíblia. Quantas vezes você fala assim, abre a porta do teu coração, Jesus está batendo no seu coração, irmão, deixa Jesus entrar. Gente, Jesus não está batendo na porta do desviado e nem da pessoa que não conhece ele não, viu? Ele está batendo na porta da igreja. Amém? Jesus está para fora da igreja. Por que será? Por que a igreja não quer Jesus dentro dela? Será que Jesus tem um olho que consegue enxergar os corações? Será que Jesus pode vir pregar como Elias, Jeremias e João Batista? Mas olha que engraçado, é uma igreja que Jesus está do lado de fora. E Jesus está falando, eu posso entrar? Eu não estou querendo entrar na casa do desviado, não estou falando da casa da pessoa perdida, da pessoa que não conhece Jesus, que está perdida lá fora. Eu quero entrar na casa da igreja. A igreja, deixa eu entrar? Posso fazer uma ceia aí com você? Amém? E aí, eu fiquei pensando bastante em como essa pregação não ser uma pregação que você ouça e... Tá bom, Edinho.
mais uma que eu gostei, foi legal. Vou colocar aqui, vou anotar e vem a próxima. Falei, não, a gente tem que dar a lição de casa, né? Tem que apertar mais, né? E aí, eu gostaria de fazer um desafio para a igreja. Vocês confiam em mim? Nossa, amor, tá vendo? Só você confia em mim. Vocês confiam em mim? Não, ainda não gostei. Vocês confiam em mim? Amém. Diante de Deus vocês falaram isso, agora vocês têm que obedecer. Se você olhar para a Bíblia, a palavra de Deus, tem umas coisas interessantes, né? Eu estava vindo no carro conversando com a Tamires, a gente estava falando assim que o primeiro milagre de Jesus era um casamento, né? E isso para mim é muito simbólico, né? Sendo um casamento. E o que Jesus faz naquele milagre é trazer alegria para aquele casamento, né? Porque a ideia é que, ó, acabou o vinho, as pessoas vão ficar tristes, então tem que trazer alegria. E quando você olha para Jesus, você vai ver que Jesus tem uma prática muito comum, muito interessante. O que Jesus faz? Ele vai na casa das pessoas comer. Amém? Apocalipse ele está dizendo isso, ó, estou na porta, eu quero comer aí, vamos comer junto, vamos fazer uma ceia, vamos se alimentar. E comer é uma coisa muito interessante. Por exemplo, você não chama o seu inimigo para ir comer na sua casa, amém? Ninguém faz isso. A pessoa que você não gosta, você não vai levar para sua casa para comer. Você chama os seus amigos, as pessoas que você gosta, as pessoas que você quer, às vezes até impressionar, você, né? Vamos comer, vamos fazer uma comida boa, vamos se alimentar, porque ali é o momento que você conversa, que você dialoga, que você abre o coração, que você ouve algumas coisas. Mas é um momento de amizade, um momento de relacionamento, de troca. E você faz isso por meio da comida. Amém? Eu adoro comer. E aí, você olha para Jesus na Bíblia, em várias passagens Jesus entra na casa das pessoas para comer. E Jesus vai na casa das pessoas. Jesus adora ir na casa das pessoas. Amém? E aí eu vou te dar uma chave que tem a ver com casa. Casamento, como eu já falei, Jesus entrou na casa lá que estava tendo um casamento, trouxe alegria. Amém? Então Jesus leva alegria para as casas. Na casa de Pedro, a sogra dele estava curada. Jesus levou cura para a casa de Pedro. Jesus entrou lá para comer, para ficar e levou cura. Em Cafarnaum, o pessoal abre um telhado para descer um aleijado. Jesus está dentro de uma casa ali, pregando, falando, descansando com as pessoas, ensinando. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus traz restauração na vida de um aleijado. Na casa de Levi, o publicano, não sei se vocês vão lembrar, Jesus entra para comer na casa do pecador. As pessoas acham ruim que Jesus entrou na casa dele. Aí de repente entra uma mulher, se joga aos pés de Jesus, começa a chorar, limpar os pés de Jesus com os cabelos, joga um unguento lá, e as pessoas ficam indignadas. Aí você fala, como assim? Como pode? Jesus leva unção para a casa das pessoas. Amém? Vocês estão pegando tudo aí, né? É chave de vitória, irmão. Falei que ia ser bênção. Na casa de Jairo, Jesus, eu vou na tua casa, Jairo. Ah, mas minha filha está morta, Jesus. Então, vamos lá levar vida para sua casa. Casa de Marta e Maria. Jesus falou assim, eu vou levar a centralidade e a verdade para você, porque você está muito perdida para lá e para cá tentando me convencer com a sua performance. Vou te mostrar que eu sou o Senhor da sua vida. Para e me escuta. Me ouve o que eu tenho para te dizer. Jesus entra na casa de Zaqueu. Lembra de Zaqueu, o baixinho, pecador, que roubava as pessoas? Jesus traz restauração, traz salvação. Jesus entra no cenáculo para comer com os discípulos e faz a Páscoa, faz a Santa Ceia. Jesus entra na casa lá em Emaús, onde estão todos reunidos. Jesus traz a vitória, a certeza da grandeza, do milagre. E foi na casa, lá em Atos capítulo 2, os discípulos estavam todos reunidos numa casa. Desceu um negócio chamado Espírito Santo, línguas repartidas de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. E Pedro se levanta naquele lugar e faz uma única pregação, uma única chave, e 3.000 pessoas são salvas. Amém? Tarefa de casa. Amém? Tarefa de casa. Eu nem combinei isso com o pastor, depois ele pode me dar uma bronca se ele quiser. Mas é o seguinte, como que a gente é a igreja de Jesus? Fala assim, eu sou a igreja maravilhosa, linda e amada por Jesus. Amém. Somos mesmo. E porque você é a igreja, você vai essa semana, ou até a minha próxima pregação, e eu não vou dizer quando que é, você vai convidar um irmão da igreja para ir na tua casa comer. E não vai comprar comida. Não, comprar até pode, vai, porque eu não sei fazer comida, se a Tamires estiver em casa eu vou ter que comprar. Mas você serve, não vale ir para um restaurante. Amém? Não vale ir para um restaurante, porque você vai praticar uma coisa chamada servir.
Nem que seja cortar a pizza e dar, tó. Mas eu gostaria que você convidasse alguém, de preferência alguém que você não tenha muito contato. Amém? Eu e a Tamiris, a gente está praticando isso, porque a nossa ideia é assim, a gente vai convidar as pessoas para ir na nossa casa, agora quando as pessoas entrar lá, a gente vai orar pelas pessoas e vai falar de Jesus para ela. Porque Jesus entra nas casas. E Jesus quer entrar numa casa da igreja. Jesus está dizendo, quero entrar na sua casa, igreja. E quero cear com você. E quando Jesus entra, ele leva alegria, ele leva vida, ele leva restauração, ele leva unção, ele leva milagre, ele leva um monte de coisa com ele. Amém? E aí você vai convidar... Oi, pode. Da igreja. Porque a Bíblia fala em... Quer ver onde fala isso? Em Gálatas 6:10. Fala o seguinte. Que... Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Especialmente aos da fé. Então, primeiro a gente começa com nós aqui. Nós entre nós. Nós por nós. Amém? Pegou a referência, né? Só eu e o João entendeu essa agora. E aí, você vai convidar alguém. E eu vou perguntar depois. Uns tempos atrás a gente convidou o pastor Rogério e o pastor Vanessa para ir lá em casa. Depois que eles foram embora eu fiquei pensando, pô, mas que oportunidade a gente perdeu, né? De abençoar a vida deles, né? Porque eles vieram aqui, eu fiquei 2 horas chorando dos meus problemas. Só reclamei. Tudo bem, eles oraram pela gente, Deus abençoou, deu palavra de vitória. Mas eu falei, pô, cara, você podia ter abençoado a vida do seu pastor, né? Seu perturbado. Só quer receber? Só quer... Amém, não, vai ter volta. Fazer um churrasco lá. E mais, todos vocês, a gente está pensando em umas loucuras. Vai chegar, vai ter que orar, já estou avisando logo, hein? Senão eu vou chamar as irmãs da frente lá e vocês vão ficar 3 horas lá orando com nós. Falar, que ninguém ora, por favor, pode ensinar pra gente. Mas eu quero que você convide alguém. Lição de casa, hein? Você prometeu diante de Jesus. Eu sei que talvez alguém aqui possa ter limitação. Ah, minha mãe, meu pai, minha esposa. Mas ora, vamos orar, vai que Deus faz um milagre aí. Amém? E aí depois você vai fazer uma outra coisa. Você vai orar. Vai pedir para Jesus colocar no seu coração. Para você levar alguém que não seja dessa igreja. De preferência alguém que não seja cristão. Para ir na sua casa comer. E você vai servir ele também. E lá você vai ter uma oportunidade de dizer para ele, na minha igreja a gente começou uma lição de casa lá, com o perturbado deu, e que a gente tem que convidar uma pessoa que Deus colocar no nosso coração para vir na nossa casa para a gente orar por você. É uma oração simples, só quero te abençoar, eu não sei qual que é os seus problemas, não sei o que você está passando, mas eu só quero dizer que você veio ao meu coração e eu estou te abençoando hoje e estou aqui com essa refeição. E se prepara para um milagre, porque Deus pode usar profundamente a tua vida que você não vai nem imaginar. Pode alguém chegar ali na tua casa e abrir um coração e você falar, rapaz, você está com um problema mesmo. Vem cá que eu estou achando que uma oração só não vai dar não. Amém? Vocês vão fazer essa lição de casa? Vai mesmo? Quero só ver. E lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. É para mim e para você que Deus está dando uma chave. E a gente vai praticar, a gente vai treinar com a nossa casa. Porque lá... em Josué diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E aí eu vou dar só um exemplo de uma igreja raiz. Amém? Lá em Atos capítulo 2, do 42 até o 47, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, os bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguns tinham necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, ou seja, vinha para a igreja, não faltava nos cultos. Partiam o pão de novo, pela segunda vez, de casa em casa. Amém? Os irmãos da igreja raiz comiam de casa em casa. Se conheciam. Se faziam ligações entre si. Fortalecia os elos dentro da igreja, fortalecia os trabalhos dentro da igreja, fortalecia as trocas dentro da igreja. E tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Por 2 vezes, somente o pão é repetido neste lugar. Deus não repete oração, Deus não repete doutrina de apóstolo, Deus não repete louvor, Deus não repete nada. Mas o pão, ele faz questão de dizer 2 vezes que você precisa partir o pão. Que você precisa servir.
E aí Deus vai quebrar um monte de coisa. Você vai falar, mas minha casa é muito humilde, como que eu vou convidar fulano para ver? Deus quebra no teu coração e quebra no dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixa Deus usar. Vamos se preparar. Vamos deixar Deus fazer um milagre mesmo. Vamos pegar essa chave que Deus está nos dando e está dizendo, ó, a chave está na sua mão, abre aí. O que você ligar na terra, você vai ligar na terra uma oração que vai dizer, Jesus abençoa essa pessoa. E lá no céu vai ser ligado. Mas se eu fechar a porta e não fizer nada, Deus não vai salvar as pessoas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.